Boa tarde, meu povo. Mais uma vez, novamente, de novo. A gente de novo, né? Bom, é, eu pedi para que a gente se reunisse agora à tarde, porque eu sei que de manhã tem gente que tem aula, à noite ia ficar difícil para algumas pessoas, então tem gente que também tem aula à noite, tá? Então eu pedi que a gente se reunisse no horário que tivesse sido mais neutro, tá? Antes que vocês me perguntem, professor, a gente tem esses encontros toda semana agora também, mais uma coisa para a gente se preocupar? Não, tá? Esses encontros não são semanais, esses encontros, na verdade, são mensais, tá? Professor, você A espera um gente vai pouquinho. falar. Oi? O pessoal está aqui tentando locar e não estão conseguindo. Fernando, Maiane, Milena. Manda aquele link que eu mandei para você que já tá certinho. Sim, mandei. Repassa aquele link. Quem mais está aí, só para a gente confirmar? Tem 15 pessoas. Abigail, Amanda Galino, Andressa, Caroline, Emily. Emily não é do TCC 2? Ah, é outra Emily, tá. Yara, Isla, Jéssica, Kaira, Laisla, Ludmila, Maiane, Solange, Solon, Teodora. Oi? Você falou quem Maiane mais? conseguiu. Pronto. Deve ter sido alguma coisa. Eu criei um link novo aqui e resolveu. Deu certo. Então, eu vou falar rapidinho o motivo desse encontro, tá? É coisa simples. Eu vou tentar. Eu vou desligar por enquanto aqui a apresentação, tá? Por enquanto, Fernando fica mandou lhe com avisar que ele você. está no engarrafamento, viu, professor? Tá, tranquilo. Então, não sei onde é que ele encontrou engarrafamento, mas tudo bem. É o engarrafamento do sistema. Eu mandei para ele a bagaceira Ah, aqui. tá. Enfim. Então, tem muita gente que está com muita dúvida em muita coisa, tá? Me mandando mensagens que teoricamente seriam os tutores que teriam que estar orientando isso, tá? Que está dando feedback, mas eu sei que com essa sobrecarga dos tutores, provavelmente eu estou tentando fazer isso para dar uma ajudada em vocês, tá? Para que vocês desenvolvam melhor o TCC de vocês. Quem já entregou, ótimo, tá? É, já fica para corrigir aquela parte que provavelmente o tutor mandou de volta para fazer um feedback. Então, já fica para acrescentar, tá? Eu peguei essa aula toda, praticamente toda baseada no modelo de vocês, tá? Então, é uma aula que é focada literalmente para que vocês consigam desenvolver um TCC de excelência, tá? Para que vocês depois possam conseguir publicar os TCC de vocês. Então, primeira coisa, agora eu vou colocar a apresentação para não ficar alongando muito, até porque o encontro de TCC da gente eu tentei fazer o mais curtinho possível, tá? Para não atrapalhar as vidas de todo mundo. Deixa eu só abrir aqui os quadrinhos para não me perder. Pronto. Então, o TCC de vocês, primeira coisa que vocês, eu vou tentar dar uma esticadazinha para não comer muito tempo de vocês, tá? Agora só chamando a atenção, eu vou estar gravando também a aula de TCC para estar postando no YouTube para quem não conseguiu assistir, tá? Então, isso daqui vai ser mais ou menos um guia para quem está com dúvida, quem está com dúvida em relação não especificamente ao tema de todo mundo, mas para tirar algumas dúvidas sobre como vocês vão estar
trabalhando o tema de vocês, tá? Então, sempre, quando a gente começa a fazer um TCC, a gente tem que estar atento a 4 perguntas iniciais, tá? Primeiro é o que é um TCC, tá? O que é um trabalho de conclusão de curso, como ele deve ser apresentado. Quando eu falo apresentado, não necessariamente é apresentação de fato, tá? Como ele tem que ser entregue, vamos colocar assim, tá? Que tipo de trabalho eu posso estar realizando e quais os assuntos que poderão ser abordados, tá? Então, dentre alguns conceitos básicos que a gente tem em TCC, para o objetivo geral de TCCs, de maneira geral, uma coisa que vocês têm que sempre botar na cabeça é que o TCC vai ter como funcionalidade de provocar. Provocar como e o que? Provocar sempre que a gente, como profissional, e possivelmente futuros especialistas, a gente consiga adquirir fundamentação teórica, experiência e principalmente desenvoltura acerca daquele tema que vocês gostam, daquele tema que vocês querem desenvolver. Tá? Isso daqui vai estar tudo atrelado ao que vocês já viram no curso de graduação de vocês, na grade curricular de vocês, os conteúdos que vocês tiveram muito mais interesse e principalmente na afinidade que vocês tiveram na vida pessoal e profissional, tá? Então, o TCC ele tem que ter a cara de vocês. O TCC ele tem que ser com o tema que vocês gostam, com o objetivo que vocês escolheram. Lembrando que o TCC ele tem que envolver 2 coisas que são primordiais, tá? O TCC ele tem que ser inovador e, ao mesmo tempo, apesar de ser inovador, ele tem que ter uma contribuição para a sociedade, tá? Então, um dos principais objetivos é que a gente consiga motivar, através do TCC, vocês que vão ser futuros especialistas, a criar também uma rede de contatos e todas aquelas conexões profissionais que são de extrema importância no mercado de trabalho, tá? Aquilo que a gente chama de network. Então, para um TCC, a gente tem que reunir 2 coisas. Todo TCC tem suas qualidades e seus defeitos, tá? Eu vou estar colocando aqui qualidades e defeitos da gente estar realizando TCC, que vocês vão ter que, os defeitos vão estar tentando desfazer essas má qualidades, tá? Ou características que vão ajudar você a desenvolver um TCC mais legal. Então, a primeira coisa de todas que eu falo para TCC, sempre quando a gente for realizar um TCC, realizar uma pesquisa, tá? A gente tem que realizar com base dos conhecimentos, tanto teóricos quanto práticos. Quando eu falo de conhecimento teórico, é a gente sair buscando mesmo com base científica, artigo científico, livro, tudo aquilo que já é descrito por outros autores, tá? Seja TCC, dissertações, sempre a gente dá preferências a alguns tipos de trabalhos, tá? E claro, se tem que ser um TCC que tem sua cara, você tem que ter seu conhecimento prático, tá? Você tem que saber o que é aquilo que você tem que trabalhar e como você vai trabalhar. Então, quando a gente fala do TCC, além desses conhecimentos práticos e teóricos, a gente tem que ter sempre um senso de coletividade, tá? Para que a gente comece a pensar, olha, será que meu tema de TCC é relevante? Será que meu tema de TCC vai trazer uma contribuição benéfica para a população? Tá? E óbvio, quando a gente cai nessa coisa de senso de coletividade, a gente vai estar caindo também no senso de competitividade. Tá? Feliz ou infelizmente, sempre vão ter aquelas comparações. Ah, meu TCC é mais legal. Ah, meu tema é mais desenvolvido. Ah, meu tema tem mais características que englobam inovação. Então, a gente sempre tem que estar focando em 2 pontos quando a gente fala de coletividade: a vontade de ser cada vez melhor e, claro, uma desenvoltura profissional. E aí a gente entra para o último tópico, que é um dos mais, apesar de ser o último, é um dos mais importantes, tá? Sempre quando a gente procura um tema, a gente tem que estar desempenhando toda a responsabilidade que a gente tem em cima do tema. Então a gente tem que estar envolvendo todas as questões éticas, morais e até mesmo sociais
a gente tem que estar fiscalizando sempre para que esse TCC não venha agredir alguma população ou alguma pessoa, tá? E aí a gente cai para os defeitos, que normalmente são os TCCs ruins, ou os TCCs que, vamos botar assim, não tem relevância científica, tá? Que podem vir a cair nesses defeitos. Que aí a gente tem o defeito da desinformação, que são basicamente o contrário, tá? Se você tem a desinformação, você começa a ser muito mais agressivo em relação a determinado tema, você começa a se desatualizar. Ou se ao invés disso você tem retração, você tem aquele TCC que praticamente ninguém consegue entender, ou aquele TCC que causa algum dano social, tá? Ou aquele TCC que é inerte, tá? Aquele TCC indiferente que não agrega nada à sua instituição ou à sua pesquisa científica, ao seu momento científico, tá? E, por último, aquele momento ou aquela característica de um TCC irresponsável, que a gente vai ter um trabalho que vai estar ferindo uma comunidade, uma população, ou até mesmo um indivíduo apenas, tá? Ou até mesmo o meio ambiente. Então, sempre quando a gente cair nesses TCCs, a gente espera formar um profissional ideal. Tá? Esse profissional ideal é que tem verdadeira paixão pelo que ele faz, ser motivador e ser motivado, tá? Ter equilíbrio, responsabilidade e empatia e busque constantemente conhecimentos e novas habilidades. Daí vem o ponto-chave do TCC. Fazer com que vocês saiam dessa inércia de simplesmente estar captando as informações que um professor diz ou que uma instituição está querendo, para fugir dessa coisa de sempre estar fazendo o mesmo e fazer com que vocês busquem aquele a mais que vocês gostariam de estar trabalhando. Tá? Então, o TCC nada mais, nada menos é do que uma tentativa de definir e buscar uma padronização para aquele profissional que a gente chama de profissional ideal, tá? Então, basicamente o que a gente faz é fazer com que vocês saiam da caixinha para pesquisar coisas que vocês gostam, que vocês tenham interesse. Tá? Tem gente que tem interesse em microbiologia, mas eu quero pesquisar sobre antibiótico. Mas eu quero pesquisar sobre resistência de bactéria, eu quero pesquisar sobre vírus, coronavírus, quero pesquisar sobre vacina e assim para frente, tá? Isso daí vai depender de cada um, tá? Cada um tem sua afinidade. E em cima dessa afinidade é que a gente busca esse processo de padronização, tá? Para fazer com que vocês exercitem muito mais esse lado do profissional ideal. E para que a gente faça essa padronização, normalmente a gente tem uma série de coisinhas que a gente vai seguindo, tá? A primeira coisa de todas que a gente sempre segue nos TCCs são as normatizações, que são padronizações de estratégias focadas na pesquisa científica, tá? Dentre essas normatizações, a gente vai garantir também uma metodologia que vai ser em comum, tá? Padronizando toda a sistemática de obtenção da pesquisa, para que a gente consiga replicar essa pesquisa num momento futuro, tá? A gente vai oficializar a estrutura para que a gente venha para padrões já estabelecidos, as famosas ABNTs da vida, tá? E depois a gente tem que partir para a comunicação científica. Se a gente faz todos esses padrões, a gente gera uma comunicação científica para que a gente consiga depois divulgar isso, que são os famosos artigos científicos, tá? Então, eu peguei aqui um dos livros mais primordiais que vocês têm de metodologia científica, de Marconi e Lakatos. Eu peguei uma das versões iniciais, lá de 1985, não mudou muito, tá? Tem umas atualizações, mas os conceitos gerais são os mesmos. Esses dois indivíduos, eles deram como conceito de TCC para aquele estudo sobre um tema específico ou aquele tema particular que tenha um valor representativo que obedece a toda metodologia extremamente rigorosa. Então, é basicamente você pegar os conhecimentos que você tem, os conhecimentos que você conseguiu adquirir e ir
padronizar isso, tá? Basicamente é isso que a gente fala de TCC de maneira geral, tá? Então, o que que a gente deve fazer quando a gente fala de um TCC? A gente basicamente vai fazer observar e acumular observações. Isso normalmente é sempre bom a gente estar observando e acumulando essas observações de maneira escrita, tá? Além da gente observar, a gente vai ter que criar padrões para que a gente siga essas organizações, tá? Não adianta a gente observar, porque a memória da gente é extremamente falha, tá? Por mais que a gente consiga adquirir o máximo de conhecimento possível, vai chegar uma hora que você vai esquecer quem foi o fulano de tal que falou sobre determinado assunto ou outro fulano de tal. Então, a gente precisa estabelecer e organizar essas informações, tá? E a gente precisa começar a estabelecer as conexões, estabelecer as relações entre essas observações. E aqui é que a gente vem no ponto-chave que a gente tem no TCC de vocês, tá? O TCC de vocês é um TCC de revisão de literatura, tá? O que é um TCC de revisão de literatura? É um TCC que basicamente vocês fazem, o que vocês fazem é ler, tá? Ler uma série de artigos, tá? E tentar estabelecer conexões entre esses artigos, tá? Essas conexões basicamente vão fazer com que mais para frente, no desenvolver do seu trabalho, você consiga gerar uma opinião sua, tá? Uma opinião sua lá no finalzinho do seu trabalho, tá? Uma opinião sua que você vai contrapor ou afirmar o que outros autores vão estar falando, tá? Esse daqui é o ponto-chave de qualquer TCC que a gente tem hoje, tá? O TCC, ele é feito exatamente para vocês desenvolverem a capacidade de entrar em oposição, em confronto ou concordar com determinados outros autores, tá? E normalmente o que a gente precisa fazer é uma série de coisinhas que são expressar a descoberta verdadeira, que aí vem o caso da inovação, apresentar as provas que vocês conseguiram reunir, sejam elas falas de entrevistados, registros de observações, tabelas, gráficos, o que seja, opiniões de autores diversos, tá? Que essas observações consigam ser verificáveis, que a gente consiga buscar a fonte, a origem desses dados. E aqui a gente entra num outro ponto crucial. A gente precisa fazer com que essas informações sejam extremamente objetivas. Hoje em dia a gente não tem muito tempo para ficar perdendo com leituras diversas. Então a gente tem que escrever do modo mais sintético possível e ao mesmo tempo trazendo o máximo de informações que a gente consegue, tá? Então aqui a gente vem num ponto em que ser ordenado e fazer uma sequência lógica na apresentação desses dados que a gente pesquisa na literatura são extremamente importantes para que a gente desenvolva o nosso TCC, tá? E aí eu coloquei pontos primordiais para o que não é um TCC, tá? Que isso daqui é uma das coisas que muita gente adentra isso e acaba errando, acaba pecando, tá? A gente vai repetir, se a gente repete um estudo sobre determinado tema que já tenha sido explorado e não vem apresentar alguma novidade, uma opinião sua que você corrobore ou uma opinião de um autor que você copie, tá? Se é um TCC que não tem inovação, aí eu venho a pergunta, qual é a finalidade desse TCC, tá? Então, normalmente, a mera repetição de algo que já está apresentado, isso cai num conceito que vocês provavelmente já ouviram falar bastante, que é o conceito de plágio, tá? Se vocês apresentam em um TCC que vocês julgam que vocês fizeram, vocês mostram para uma banca científica uma informação que não foi citada, tá? De um outro autor, isso daí vai cair no conceito de plágio, tá? Ou um TCC que venha simplesmente a responder um questionário sem apresentar uma interpretação, uma reflexão, um comentário, uma crítica, tá? Isso não chega a ser um TCC também.
ou apenas um TCC que só manifeste a opinião pessoal, tá? Aquele TCC, mas eu trabalho no hospital, eu trabalho na clínica, que minha vivência é essa, é desse jeito. Isso daqui também não é um TCC, tá? Isso daqui é simplesmente um relato de caso que vocês estão fazendo, tá? Então, esse daqui é o ponto-chave. A gente não pode fazer um TCC simplesmente mostrando tudo que um autor tem ou que autores têm, sem mostrar nossa opinião, e não pode fazer um TCC só mostrando nossa opinião sem ter comprovação dessas opiniões, ou sem corroborar ou contrapor essas opiniões. Tá? Então, o ponto-chave de qualquer TCC que vocês precisam ter na cabeça é exatamente esse. O TCC, ele tem que ser inovador, ele não pode ser copiado e ele não pode deixar de apresentar as suas opiniões. Tá? Esse daqui é o ponto-chave. Esses são os 3 pontos-chave. Tá? Além disso, fazer citações sem relação com o assunto, aquele velho que provavelmente vocês ouviram muito lá no vestibular de vocês, o desviar do tema. Eu estou falando sobre Pseudomonas aeruginosa, mas eu vou citar um trabalho que está falando sobre Covid. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o ponto-chave é vocês também não se perderem do tema, né? Focarem no tema que vocês buscam, tá? E a apresentação de textos com palavras rebruscadas, frases que sejam completamente irrelevantes, não pertinentes, sem contexto, receita de miojo no meio da dissertação. Então, isso também não é um TCC. Tá? Então, o ponto-chave do TCC é exatamente esse. O TCC ele tem que ser inovador, o TCC ele tem que trazer sua opinião e ele tem que trazer a comprovação dessas opiniões. Tá? Por que vocês dizem que é verdadeiro ou falso? Baseado em quê? Tá? Então, todo trabalho, todo TCC, ele tem que ser um trabalho escrito, sistemático, completo, com temas específicos ou particulares de uma ciência ou parte dessa ciência, uma coisa específica ou uma coisa mais abrangente, tá? Um estudo que vocês vão ter que exaurir todos os esforços de vocês para pesquisar sobre o tema, se informar sobre aquilo, tá? Buscando todos os aspectos possíveis e impossíveis do que vocês estão procurando, tá? E, óbvio, procurar fazer um tratamento extenso e em profundidade sobre os assuntos que vocês vão estar desenvolvendo. Normalmente, tá, a gente tem várias metodologias para que a gente busque esses temas. Daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês que eu acho que foi um dos principais pontos que vieram me perguntar. Tá? E a última característica, todo TCC ele tem que ser uma contribuição importante, original, para a própria pessoa e para a ciência. Tá? A coisa mais frustrante que a gente tem é ter um TCC que vocês passaram 6 meses, 1 ano elaborando aquele texto maravilhoso que vocês vão simplesmente engavetar, tá? Não é a intenção da gente do biomédico que recebeu a característica de trabalhar principalmente em ciência e educação, tá? Então, todo TCC, aí eu vou falar do TCC como um todo, tá? De maneira bem geral. Todo TCC ele tem que ter 3 grandes grupamentos de elementos. Tá? Isso daqui vai ser o TCC que vocês vão realizar lá no final, o TCC 2. Tá? A gente tem os elementos que são chamados de pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Não vou adentrar muito isso, porque normalmente no TCC de vocês, esse TCC 1, ele é um TCC que ele é focado na parte projeto. Tá? Mas isso daqui é a estruturação do TCC geralzão já. Tá? Então, isso daqui depois a gente volta a falar um pouquinho. Tá? E aí vem 3 perguntinhas. Eu vou precisar saber de tudo isso, eu vou precisar elaborar tudo isso, e como é que eu vou conseguir finalizar tudo isso? Tá? A primeira coisa que a gente vai ter que começar a desenvolver quando a gente começa a fazer um TCC é desenvolver aquele pensamento científico. Tá? Eu vou ter um exemplo aqui para vocês entenderem mais ou menos
o sentido da coisa, tá? Há algum tempo atrás, há uns 3, 4, 5 anos atrás, a gente tinha a famosa pílula do câncer, que a gente chamava de fosfoetanolamina, tá? Essa pílula do câncer, a gente teve um grupo de pesquisadores que veio perguntar, olha, essa molécula que foi produzida, ela era capaz, quando administrada em pessoas que tinham câncer, era capaz de desenvolver ou retardar esse câncer? Então, o que a gente fez foi basicamente pegar essa molécula, fazer um projeto, aplicar esse projeto, ver se tinha resultado ou não tinha resultado, para que a gente tenha uma resposta. O TCC de vocês é literalmente isso, gente. Tá? O TCC de vocês é literalmente vocês pegarem um determinado tema, desenvolver um projeto, tá? E em cima desse projeto a gente aplicar, fazer uma aplicabilidade teórica, tá? E aí a gente normalmente parte para alguns questionamentos. Eu sempre gosto de fazer alguns questionamentos que botam vocês para desenvolver esse pensamento científico, tá? Primeira coisa, será que alguém já pesquisou alguma coisa sobre esse assunto anteriormente? Segunda coisa, será que alguém já usou isso anteriormente? Terceira coisa, será que alguém teve algum resultado anteriormente com esse tipo de pesquisa que eu estou querendo fazer? Será que alguém publicou como quarta coisa? Será que a gente, por exemplo, nesse caso do medicamento, a gente tem algum medicamento que já faz esse tipo de efeito? Então, todos esses questionamentos são exemplos que vocês precisam começar a se colocar, tá? Precisam se fazer. Porque a partir do momento que vocês se fazem isso, vocês vão respondendo. Ah, será que alguém já pesquisou sobre fosfoetanolamina antes? Se fosse há uns 3, 4, 5 anos atrás, vocês iam ter a resposta. Não, ninguém pesquisou. Tá? Será que alguém usou? Não. Será que alguém teve resultado anteriormente? Se não foi pesquisado, não teve resultado. Muito menos publicação e muito menos com medicamento no mercado. Tá? Então, tudo isso basicamente vai envolver o que vocês vão estar fazendo agora no projeto. Tá? Então, digamos que, vamos voltar lá para as fosfoetanolamina, tá? Eu quero pegar essa molécula e eu tenho como objetivo curar o câncer, tá? Eu vou pesquisar inicialmente quais são as moléculas que hoje estão sendo utilizadas para curar o câncer, tá? Eu tenho meu objetivo. Meu objetivo é, eu preciso curar câncer. Como é que eu vou fazer essa cura do câncer? Eu vou usar uma determinada molécula, eu vou utilizar uma determinada metodologia. A partir do momento que você tem um objetivo, fez um projeto, aplicou uma metodologia específica para desenvolver esse projeto, você vai gerar um resultado, seja esse positivo ou negativo. Ah, eu tive resultado, beleza, consegui com aquela molécula reduzir um câncer. Aí você vai partir para a divulgação dos seus resultados, que são os artigos científicos e revistas, e possivelmente uma comercialização desse medicamento. O TCC de vocês, esse primeiro TCC, TCC1, é literalmente isso, gente. Tá? Você vai montar um objetivo de acordo com um tema que vocês gostam, um tema que vocês têm interesse, uma disciplina que vocês gostaram. E em cima desse tema, eu vou montar uma metodologia de pesquisa, tá? Uma metodologia associada à pesquisa de artigos, tá? Eu vou usar a palavra X, Y, Z, W, blá, 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 tá? Em cima dessas palavras, eu vou excluir os artigos fulano de tal por causa disso e disso e disso, ou vou acrescentar os artigos fulano de tal por causa disso, disso e disso, tá? O TCC, o projeto que vocês têm que realizar é exatamente isso, gente. É você escrever, por exemplo, um objetivo, uma metodologia e uma fundamentação teórica. Não tem absolutamente nada além disso que vocês têm que realizar, tá? Eu vou dar uma passada aqui, porque isso daqui era uma aula um pouco mais longa que eu tinha programado, tá? Então, basicamente, o que vocês vão ter que fazer no TCC de vocês vão gerar um problema, vocês vão desenvolver uma pesquisa científica, tá? Uma pesquisa teórica, e vocês vão achar uma solução que vocês podem aceitar ou negar essa solução de acordo com os dados que vocês pesquisaram, tá? E aí a gente vem um ponto-chave, que é a pesquisa, tá?
o primeiro ponto que a gente tem que fazer num projeto ou numa pesquisa é desenvolver o projeto de pesquisa, tá? A gente vai ter que fazer, em especial, essa bolinha aqui, a bolinha do planejamento, tá? O TCC de vocês é literalmente focado nesse primeiro ponto, o projeto de pesquisa e principalmente no planejamento do que vocês vão fazer. Pode perceber que o TCC1 de vocês quem já leu todo o manual do aluno, tem lá como a segunda atividade, montar um cronograma, tá? Então, esse daqui é o ponto-chave. Essa etapa que vocês têm que realizar, vocês vão fazer literalmente um projeto de pesquisa que vocês vão aplicar no próximo semestre, que é o desenvolvimento do TCC de vocês, que é o desenvolvimento desse projeto de pesquisa, tá? Então, o projeto de pesquisa ele não é nada mais do que um documento que a gente formaliza o que é que a gente vai fazer no futuro, tá? Então, aqui já vem a primeira dica de todas. Sempre quando a gente estiver fazendo TCC, a gente vai estar TCC 1, esse projeto, tá? Que o TCC 1 de vocês é a gente simplesmente fazer um projeto, tá? É a gente formalizar, montar um documento formal em como a gente vai aplicar no futuro. Então, a primeira dica de vocês é sempre estar utilizando no projeto de pesquisa de vocês verbos no futuro. Será analisado, ou vou analisar não, que fica feio, tá? Mas normalmente a gente tende a colocar os TCCs nesses trabalhos mais formais, um sujeito indeterminado. Então, será realizado, irá ser formatado, ttt, tá? Então, o que a gente vai fazer é basicamente dar um roteiro geral ao que vai ser que vocês vão realizar no semestre seguinte, tá? Que é literalmente a gente tentar prever o que é que a gente vai fazer no próximo TCC. Ah, professor, mas no meu TCC 2 eu não gostei do tema, não fiquei satisfeito, eu posso mudar? Pode. O TCC 1 é para você ter mais ou menos ideia do que é que vocês querem, o que vocês almejam fazer no TCC 2. É fixo isso? Não. Fica um pouquinho mais difícil porque vocês vão ter que reelaborar praticamente o TCC 1 e 2 caso vocês queiram mudar de tema, tá? Mas é o projeto que vai impedir ou pelo menos minimizar que vocês cometam possíveis erros no futuro, tá? É por isso que esse ponto, a escolha do tema de vocês no TCC1 é o ponto mais crucial do TCC, dos dois TCCs, tá? Então, normalmente a gente tem uma linguagem que tende a ser muito mais técnica, muito mais literal, objetiva e concisa, tá? Fugindo de todas aquelas linguagens mais populares, tá? Esqueçam aqueles palavreados informais, botem sempre palavreados técnicos, termos técnicos, tá? Sempre norteando a impessoalidade, em especial tentando utilizar em terceira pessoa do singular, tá? E sempre na redação do projeto, desse primeiro ponto, utilizar os verbos no futuro, já que o trabalho ainda não foi realizado, ele vai ser realizado, tá? E sempre evitar frases com construções muito longas, ou frases repetidas, pedantismo, gírias, termos vagos, imprecisos. Lembrando, o TCC ele tem que ser conciso, ele tem que ser extremamente objetivo, tá? E aí vem a coisa, eu montei um esqueminha aqui do que provavelmente vocês vão gerar até o final do TCC 1. Esse daqui já é o arcabouço do TCC 1. Então, normalmente a gente faz uma capa, uma folha de rosto, um sumário, problema, justificativa, que normalmente tem de 1 a 2 folhas, tá? Objetivo. A depender do tutor que vocês se encaixam, vocês podem ter ou não as questões norteadoras. A gente tem que ter um referencial teórico, metodologia, cronograma, orçamentos e lá no final as referências, tá? Eu vou deixar depois tanto o slide quanto
essa aulinha que a gente está tendo lá no YouTube para vocês, caso precisem pesquisar de novo, já tem tudo montadinho. Mas se vocês pararem para perceber, o que vocês estão fazendo é exatamente isso daqui, tá? E aí vem a coisa, professor, qual é o tema que eu devo escolher, tá? Eu vou dar algumas dicas aqui que são dicas bem gerais, tá? Isso daí vai depender, lembrem, do que é que vocês gostam, do que vocês têm afinidade, tá? O tema, ele normalmente é o assunto inicial que você vai desejar pesquisar, tá? Sendo que depois disso vocês vão ter que delimitar esse tema, focar o tema, tá? Especificar bastante o que é que vocês vão realizar desse tema e, óbvio, problematizar em cima desse tema. Levar perguntas, questões que vão direcionar cada vez mais para a especificação desse tema, tá? Para deixar esse tema muito mais limitado. E, óbvio, quando a gente fala de tema, é imprescindível na escolha do tema que vocês gostem. Ah, eu vou pesquisar o tema de citopatologia, mas eu não gosto de citopatologia. Eu vou pesquisar citopatologia porque está na moda. Pelo amor de Deus, tá, gente? Pesquisem o que vocês gostam. Eu gosto de microbiologia. Pesquisa alguma coisa em microbiologia. Pega um assunto que vocês pegaram em microbiologia, que vocês gostaram e se joga em cima. Tá? Porque, eu não quero pesquisar microbiologia, eu quero fazer sobre estética, microagulhamento comparado com radiofrequência. Nem sei os termos de estética muito não, mas vou botar microagulhamento. Você vai ter que pesquisar tudo aquilo focado em microagulhamento, todas aquelas pesquisas direitinho, tá? E sempre é fundamental, quando a gente fala de tema, que vocês levem em consideração o tempo e as condições materiais para que vocês levem a pesquisa para frente. Eu vou pesquisar um tema que tem pouco artigo, porque é um tema extremamente inovador. Se você tem um tema extremamente inovador, você não vai achar muita referência. Tá? Você vai achar pouco artigo para que você consiga comparar esses artigos com sua opinião. Mas ao invés disso, eu vou pesquisar sobre um tema que já tem muito artigo desenvolvido. Se você já tem muito artigo desenvolvido, você pode estar caindo em conflito ou citando as mesmas opiniões que outras pessoas já deram, tá? Então, isso daqui é uma balança, tá? Você tem que ser inovador, mas ao mesmo tempo você não vai poder ser inovador ao extremo ao ponto que você não encontre artigos para pesquisar, tá? E aqui vem um ponto-chave. O tema é um dos pontos mais importantes porque ele tem que ficar extremamente claro no momento, a partir do momento que você começar a escrever, delimitar e problematizar o assunto. Tá? Aí eu vou dar algumas dicas para que vocês comecem a guiar o tema. Tá? Professor, eu queria ver se meu tema tá legal, se meu tema não tá legal. Tá? As dicas que eu vou dar sempre façam essas perguntinhas, tá? Que às vezes a gente consegue dar uma focada, tá? Dar uma guiada nesses temas, tá? Façam essas perguntinhas. Meu tema tem interesse social? Meu TCC que eu escrevi até agora, ou que eu quero pesquisar, tem algum interesse para que a sociedade desenvolva? Ou se for interesse social, tem algum interesse científico, tá? Se eu desenvolver isso daqui, vai ser importante para a comunidade científica ou para a comunidade, para a população? Ele é um tema que eu posso, de fato, investigar? Professor, eu quero pesquisar um tema sobre encéfalo, não, vamos botar neuropatia esquistossomótica, sei lá se existe isso daí, tá? Tem algum artigo falando sobre isso? Se tem artigo, não tem artigo, tem relato de caso, ele pode ser investigado? Ele atende ao seu gosto e atende ao interesse das pesquisas, a sua vontade, tá? Você vai ter tempo disponível para ler aqueles determinados artigos e conseguir realizar tudo aquilo a tempo, tá?
se foi uma coisa que eu gosto, que eu tenho interesse, eu tenho familiaridade com aquilo, tá? Existe material bibliográfico já publicado sobre o tema escolhido? E por último, tem condição material e econômica para que a gente realize isso daqui? Esse último ponto aqui a gente fica um pouquinho de fora, porque o nosso ele vai ser uma revisão de literatura. Então, a única coisa que material que vocês precisam é lápis, caneta e borracha ou um computador, tá? E energia. Tá? Então, depois que você delimitou aquele tema, eu quero pesquisar epidemiologia da leishmaniose na Bahia. Esse é um tema, tá? Estou deixando o mais amplo possível. Eu tenho que buscar um problema em cima desse tema, tá? Aí eu tenho que começar a me perguntar, tá? Eu tenho que fazer uma problematização, tá? E a problematização basicamente consiste em dizer qual é a dificuldade em que você pretende resolver esse determinado tema, tá? Vai ser uma questão que, teoricamente, é uma questão que não foi resolvida ou que se pretende buscar uma solução, se pretende buscar uma opinião em cima disso, tá? E que deve ser elaborada de maneira extremamente clara e objetiva, de forma extremamente compreensível e operacional, tá? Na formulação desse tema, desse problema, desculpa, é imprescindível que vocês levem alguns pontos em consideração, tá? Isso daqui ele pode ser reformulado de uma forma de pergunta, tá? Normalmente esse problema a gente consegue transpor isso para uma pergunta que a gente tem que responder no final das contas como sim e não, tá? Esse daqui é o ponto-chave que você no final do seu trabalho do TCC 2, você vai dizer, olha, a minha hipótese, o meu problema lá atrás foi positivo, foi verdadeiro ou foi falso, tá? E que esse problema ele venha corresponder àquilo que você pesquisou, mantendo uma relação direta com o tema. Tá? Então, eu falei, epidemiologia da leishmaniose. Aí eu vou lançar um problema para que vocês entendam. A aplicação de uma vacina na Bahia reduz os casos, vou nem botar como pergunta, tá? A aplicação de uma vacina na Bahia reduz os casos de leishmaniose na população fulano de tal, tá? Na Bahia, vamos botar. A aplicação de uma vacina reduz os casos na população baiana, tá? Isso daqui é um problema, tá? Por quê? Lá quando você começar a pesquisar os temas sobre vacina, leishmaniose e assim para frente, você vai dizer, olha, a vacina para leishmaniose de fato reduz a infecção ou a transmissão ou o que seja na população da Bahia. Ou o inverso. Olha, segundo a minha pesquisa, a vacina contra a leishmaniose na Bahia não reduz os casos de infecção ou não reduz a transmissão da leishmaniose. Tá? Sempre esse daqui é o ponto. O problema ele vai ser uma pergunta, entre aspas, tá? Na verdade, uma afirmação que você vai fazer, que lá no final das coisas você vai negar ou dizer que sim ou dizer que não. Se é positivo ou negativo, ou dizer se é verdadeiro ou se é falso. Tá? E esse problema vai ser o que vai delimitar todo o foco da sua pesquisa, tá? É essa pergunta que você, ou essa afirmação, que você vai precisar desenvolver o seu raciocínio em cima, tá? Apresentando principalmente as relações das diversas variáveis, tá? Eu trouxe alguns exemplos de temas e problemas para que vocês desenvolvam um pouquinho e pensem um pouquinho comigo, tá? Eu botei temas diversos, tá? Para que a gente pense um pouquinho fora da caixa, tá? Eu botei um tema, ensino da administração pública. É um tema extremamente amplo, tá? Administração pública focada em ensino, tá? Eu criei dois problemas em cima disso, tá? Os cursos de pós-graduação em administração pública existentes no Brasil atendem quantitativamente e qualitativamente a demanda do mercado? Como é que eu transformaria isso para uma afirmativa?
Os cursos de pós-graduação em administração pública existentes no Brasil atendem atendem quantitativamente e qualitativamente a demanda do mercado. Ponto final. Independente se você tem uma pergunta ou uma afirmação, lá quando você começar a ler sobre o assunto, desenvolver sobre o tema, tá? Desenvolver o seu raciocínio, o seu conhecimento, você vai dizer: olha, meu problema diz que, diante das minhas bases científicas, os cursos de pós-graduação em administração pública existentes no Brasil atendem ou não atendem a demanda do mercado. Tá? Botei um outro problema aqui para vocês entenderem mais ou menos. Qual a relação da formação em administração pública e eficácia na prática gerencial do gerente da Petrobras? Tá? Tem relação? Tá? Existe relação? Não existe relação? Isso daqui vocês vão ler sobre o determinado assunto e lá no final vocês vão dizer se isso é verdadeiro ou não, tá? Eu vou ter um outro problema aqui que é mais focado um pouquinho na nossa área, tá? Acidente de trabalho, biossegurança, tá? Botei o tema. O meu tema geralzão é o mais geral possível, acidente de trabalho, tá? Eu vou ter como problema perguntinhas. Como reduzir o índice de acidente de trabalho na construção? Tá? Eu posso transformar isso para uma afirmativa? Posso. Vou botar de um outro jeito. O biomédico tem função de reduzir os índices de acidente de trabalho em hospitais. Tá? Depois que você leu, você vai dizer, olha, o biomédico pode reduzir acidente de trabalho dentro do hospital. Ou o biomédico não consegue reduzir a quantidade de acidente de trabalho dentro do hospital. É exatamente isso daqui que vocês vão fazer nessa atividade 1 de vocês. Tá? Vocês vão ter que pensar sobre um assunto que vocês gostam ou não gostam, desenvolver um tema, e em cima disso vocês vão desenvolver um problema, uma pergunta. E em cima dessa pergunta, vou passar logo aqui, vocês desenvolvem os objetivos de vocês. Como vocês vão responder essa pergunta? Como vocês vão dizer sim ou não, tá? Vocês vão mostrar basicamente através do problema dessas perguntas, dessas hipóteses, tá? Que basicamente a diferença entre o problema e a hipótese é que o problema ele pode ser uma pergunta, a hipótese é uma afirmação, tá? Mas nos dois casos vocês vão estar negando ou aceitando, tá? Os objetivos de maneira bem abrangente, tá? Vão ser basicamente como vocês vão normatizar, como vocês vão chegar àquelas determinadas respostas, tá? Então, a partir disso, nos objetivos de vocês, aquele objetivo final, tá? A partir daquele problema ou daquela hipótese que você teve, você vai mostrar como você vai responder isso, tá? E lá no final, se você conseguiu ou não, a partir das suas pesquisas, responder, tá? Ah, professor, eu tive uma resposta negativa. Ah, eu tive uma resposta positiva. Não importa, é uma resposta, tá? Toda resposta, positiva ou negativa, é uma resposta, tá? E aqui vem um ponto-chave, professor. No meu trabalho eu posso ter mais de um objetivo? Normalmente a gente tem dois tipos de objetivos. O objetivo que a gente chama do objetivo geral e os objetivos específicos. Vou botar um pouquinho mais na frente aqui, tá? Que para o trabalho de vocês, normalmente a gente pede para que vocês desenvolvam um objetivo geral, tá? E objetivos específicos, tá? Normalmente são 3 objetivos específicos, tá? Dentro do objetivo geral, a gente vai ter como vocês vão desenvolver a hipótese de vocês, tá? E em cima desse objetivo geral, a gente escrafuncha um pouco mais esse objetivo geral para responder esse objetivo geral com objetivos específicos, tá? Que normalmente são 3,
que no TCC2 vocês desenvolvem o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. TCC1 você já desenvolve o capítulo 1, tá? Que basicamente é uma resposta, tá, ao primeiro objetivo que vocês começam a desenvolver, tá? Para os objetivos, normalmente a gente utiliza alguns verbos, tá, no indicativo, tá? Terminando com AR, ER ou IR, ou OR, por também, tá? Normalmente a gente tenta não fugir desses verbinhos que a gente tem, tá? Analisar, estudar, explicar, entender, compreender, descrever, esclarecer, avaliar, conhecer, descobrir, caracterizar, distinguir, enumerar, identificar, comparar, relacionar, verificar, listar, levantar. Todos esses são verbos que servem para objetivos, tá? Mas a gente tem desses verbos objetivos, verbos que são muito melhores aplicáveis, tá? Melhor aplicáveis nos objetivos gerais específicos. Dei depois uma lidazinha nisso daqui que vai ser interessante, tá? E aí a gente cai no ponto das questões norteadoras, que são basicamente aquelas proposições que vocês fazem que vão guiar vocês a chegar a tentar responder esses objetivos, tá? Então, podem ter ou podem não ter, tá? Normalmente eu gosto de fazer essas questões norteadoras porque vocês tendem a desviar do assunto de interesse de vocês. Essas questões norteadoras botam vocês para ficar sempre no foco, tá? Que são questões que normalmente são questões secundárias à pesquisa de vocês, mas são questões secundárias que vocês podem vir a responder ou não, tá? Mas podem ser questões secundárias que mais para frente vocês possam vir a utilizar como a pesquisa de vocês, tá? E aí eu boto uma observação. Quanto mais completo for seu relato, quanto mais completo seu TCC, maior a sua contribuição para ajudar outros pesquisadores ou outras comunidades. Então, eu sempre gosto de botar essas questões norteadoras. No TCC de vocês, normalmente essas questões norteadoras, elas vêm intrínsecas na introdução, tá? Mas isso daqui já no TCC2. Mas isso daqui vai variar muito de pessoa para pessoa, tá? Então, para que vocês tenham mais ou menos noção do que a gente está falando, tá? Vamos focar aqui. Tema, qualidade de vida no trabalho, tá? Eu vou delimitar um pouco mais meu tema, eu vou afunilar um pouquinho mais meu tema, tá? Eu tenho uma proposta de modelo diagnóstico na qualidade da vida de trabalho. Vamos botar um estudo de caso lá em uma determinada organização, tá? Dentro desse tema, eu vou criar problemas, tá? Perguntinhas que vocês podem vir a desenvolver ou não, tá? Existem características que podem ser implantadas na gestão de pessoas que podem melhorar na criação de um modelo novo proposto, tá? Dentre esse problema, eu posso ter algumas questões norteadoras. Como a empresa vai combater esses fatores que vão comprometer a saúde? Quais são as estratégias que eu posso implantar que vão garantir a segurança, tá? E quais novas estratégias de remuneração de salários e benefícios que podem estar ajudando nessa empresa, tá? Então, como objetivo geral, eu defini descrever, utilizando o modelo de avaliação elaborado nos modelos teóricos, estratégias para a gestão de pessoas, tá? Naquela determinada empresa. E aí a gente vem, por exemplo, para o último ponto de vocês, que são as justificativas. Desenvolvi meu tema, pensei sobre o assunto que eu quero pesquisar, desenvolvi o problema, desenvolvi meus objetivos, e eu vou botar agora nas justificativas bem simples. Eu vou justificar o porquê de pesquisar sobre determinado problema, determinado tema, vai ser importante. Aqui é literalmente você vender o seu peixe, tá? E aí eu vou chamar a atenção. Como é que eu vou vender o meu peixe? A melhor forma de vender o peixe, buscando informação científica em bases de dados, tá? Informações que já foram comprovadas cientificamente. E aí eu trouxe algumas bases de dados que são extremamente importantes para que vocês utilizam. A mais conhecida de todas é o Cielo. Tá?
Para quem não sabe pesquisar no Cielo, tá? Você bota lá cielo.br, ele vai ter em um determinado pontinho aqui na lateral, tá? Você vai colocar em português, não tem problema, ele vem aqui nessas duas abinhas aqui. Depois disso, vocês vêm aqui a pesquisa de artigos. Tá? Se vocês colocarem pesquisa de artigo, colocarem algumas palavras-chave, vocês vão delimitar o tema de vocês e pesquisar sobre aquilo que vocês têm interesse. Tá? Outra base de dados muito boa é essa base de dados que a gente chama de Bireme Lilacs. Tá? Ela é uma base de dados que envolve toda a América Latina, é uma ótima base de dados para a gente ter trabalho de conclusão de curso, dissertações, teses, não apenas artigos, tá? E a última e a mais conhecida de todas, a melhor, vamos colocar assim, tá? A gente tem o PubMed, tá? O porém do PubMed é que a grande maior parte dos artigos são em inglês, tá? Inglês ou línguas outras diversas. E aí você vai Professor, ter que ter um pouquinho, diga só. tem alguém com o microfone ligado aí, tá dando uma interferência tremenda. Eu vou desativar aqui. Peraí, rapidinho. Ah, era o senhor, era? Era eu mesmo. Pronto, já voltei. Pronto. Tá ouvindo agora? Melhor, muito. Ixi, Pronto, que bom. beleza. Então, o PubMed, ele, não vou mentir para vocês, é a melhor base de dados, que tem maior quantidade de artigos, mas ele fica extremamente restrito para quem sabe inglês. Ah, professor, eu posso pesquisar só no Cielo? Pode, se você tiver uma quantidade de artigo boa para pesquisar e desenvolver em cima do tema de vocês, é uma ótima base de dados para vocês procurarem, tá? Mas eu vou ser bem sincero. Professor, eu tive dificuldade de achar artigo no Cielo sobre determinado assunto. Aí você tem duas opções. A primeira opção é você partir para o PubMed, que com certeza vocês vão achar artigo, tá? Mas vocês vão ter que traduzir, inclusive as palavras-chave, tá? Mas, caso vocês não consigam no Cielo, desculpa, caso vocês não achem muito artigo no Cielo, no PubMed, vocês vão achar, ou a segunda opção, aí eu vou ser bem sincero, é mudar de tema, tá? Por que que eu tô sendo bem, bem drástico nisso, tá? Porque muita gente abre a boca para mim e fala: Ah, professor, eu estou tendo dificuldade de achar artigo. Eu garanto para vocês que, dentre todos os temas que vocês estão procurando, tá? Todos, sem exceção, todo mundo que já entregou, por exemplo, a atividade 1, tá? Tem tema no PubMed disso. Ou tem artigo no PubMed disso. E não vou mentir para vocês. Vou pegar aqui, vou espelhar a tela do meu computador aqui para vocês terem mais ou menos noção, tá? Deixa eu só colocar aqui de novo. Rapidinho. Oi, diga. O tutor também deu uma sugestão. Ele falou que se a gente pesquisar no Google Acadêmico, é uma boa opção também. Pesquisar Então, diretamente. então, eu tenho um amor e um ódio pelo Google Acadêmico ao mesmo tempo, não vou mentir para você, tá? Por que que eu tenho esse amor e ódio ao mesmo tempo? O Google Acadêmico, ele é muito bom. Deixa eu colocar no site aqui que eu já espelho a página e já fica mais direitinho. Pronto, aqui já vai. Então, deixa eu colocar aqui. Nova página. Fechar aqui. Todo mundo consegue ver meu navegador aqui? Sim. Sim. Pronto. Então, Professor, seu áudio está falhando muito, eu não consigo entender o que é que você está perguntando. Professor, tire o fone de ouvido. é porque se eu tirar o fone de ouvido aí vai ficar muito baixo. Deixa eu colocar aqui de novo o plug para ver se melhora. Espera aí. Aguenta aí, já volto. Deixa eu botar aqui no time, gente.
Para não bastar, a gente ainda tem esse TCC, né? Misericórdia. Pronto, tá ouvindo agora melhor? Tá Eu melhor? acho, eu Pra acho mim, que não é o áudio do seu, não, porque o áudio que Solange mandou também tá falhando. E o que? Não entendi. E o do professor tá tranquilo, não vi nenhum erro. Ah, Qual a conexão, professor? é o que? Não O meu entendi. tá normal. Ah, Pode ser a conexão dela. Porque o seu áudio tá. pra mim Pra mim tá normal aqui Tá, também. vou continuar então. Todo mundo consegue ver o browser aqui direitinho? Ou o navegador? Sim. Pronto, sim. vamos lá. Primeiro que eu vou entrar de todos aqui para vocês visualizarem é o Cielo, tá? Vou botar, por exemplo, vou entrar no Cielo, botei no Google, entrei no Cielo. A gente vem. Vou nem botar aqui, vou botar pelo Cielo. Então, www.cielo.br, que é mais fácil. Ai, meu Deus. Vou deixar aqui, peraí. Cielo.br. Quero isso mesmo. Nossa. Entrei no site, eu venho aqui, ó, em português, quem tem dificuldade com inglês, bota aqui, pesquisa de artigo, né? Botei pesquisa de artigo, aqui vocês botam, por exemplo, vou pegar um exemplo para vocês se guiarem mais ou menos, tá? Leishmaniose, tá? Visceral, vou botar em visceral, tegumentar, leishmaniose tegumentar. Mas como Cuidado. gosto, né? Ó, com cuidado quando vocês chegarem aqui, não apertem Enter aqui não, tá? Se vocês apertarem Enter, ele vai mudar o banco de dados, tá? Vocês botam, depois que você delimitar a leishmaniose tegumental, vocês vêm aqui em pesquisa e clica, tá? Aí vocês vão achar meio mundo de artigo, por exemplo, leishmaniose tegumentar. Ah, mas eu quero refinar um pouquinho mais a minha pesquisa. Eu não quero só leishmaniose tegumentar. Quero pesquisar leishmaniose tegumentar e vacina. Tá? Então, aqui, vacina. Mesma coisa, pesquisa. Vocês podem estar utilizando todos os complementos aqui. Tá? Botei pesquisa. Ah, professor, no Cielo eu só achei um artigo falando de vacina e leishmaniose tegumentar. Por isso que eu tenho um ódio e um amor pelo Google Acadêmico, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Primeiro eu vou botar lá no PubMed, tá? .pubmed.com. Oh, meu Deus, não é pubmed.com não. Vou botar no Google mesmo, que fica mais fácil. PubMed. Pronto. É porque é um nome gigantesco que eu nunca decoro, tá? A única questão do PubMed lembra que lá no Cielo, ó, eu achei um artigo apenas, tá? Eu vou literalmente colocar a mesma terminologia, a única diferença é que eu vou ter que colocar em inglês, tá? Leishmaniasis, tá? Ele já vem já dando até as dicasinhas aqui, tá? Leishmaniose, tegumentar em inglês, é isso daqui, cutaneous leishmaniasis, ok? Só da gente pesquisar, só leishmaniose cutânea ou leishmaniose tegumentar, olha a quantidade de artigo que eu já achei. Tá? É muito mais artigo do que, por exemplo, aqueles 70, tá vendo aqui? Que eu achei lá no Cielo. Tá? A gente tem mais de quase 11 mil artigos aqui. Tá? Só falando de leishmaniose tegumentar. Ah, mas eu quero procurar ainda a vacina. Aí eu venho aqui, ó, vaccine. Tá? Infelizmente, é no inglês, tá, gente? Eu não tenho muito o que fazer. Lembra que a gente no Cielo achou um artigo só? Olha quantos artigos a gente acha aqui de leishmaniose tegumentar e vacina. Tá? Então, sendo bem sincero para vocês, o melhor lugar para vocês procurarem ainda é o PubMed. Tá? Por quê? É o lugar que tem mais quantidade de artigo, a grande quantidade de artigo e quantidade de artigos muito bons, tá? Por exemplo, a gente tem revistas Vaccine, PLOS ONE, Cytokine, entre outros, tá? Todos esses indivíduos que a gente tem aqui, agora vamos lá, o que vocês estavam falando de Google Acadêmico, tá? google.com.br. Eu vou botar aqui Google
Acadêmico. Eu posso utilizar o Google Acadêmico? Até pode, tá? Eu não fico me eximindo disso não, tá? O Google Acadêmico é muito bom porque a gente pode colocar o nome em português e simplesmente colocar os temas que a gente tá querendo, tá? A gente vai achar muito artigo falando sobre o Google Acadêmico, tá? Se vocês virem aqui, ó, tem meio mundo de coisa aqui falando de Google Acadêmico, tá? Ou de artigo de leishmaniose e vacina. Só que aqui tem um detalhe. As revistas que estão aqui nem sempre são revistas de excelência, de extrema qualidade, tá? Se você começar a perceber aqui, ó, tem artigos que têm 3 citações, tem artigos que têm 29 citações, 8 citações. No PubMed, normalmente esses artigos têm citações tem uma quantidade de citações muito maiores. O que significa isso? São artigos que, se estão no PubMed, a relevância científica é muito maior, tá? Então, eu não estou desmerecendo o Google Acadêmico, tá? Só para deixar claro. É uma fonte de pesquisa que a gente pode estar utilizando? É sim. É a melhor fonte científica para artigo? Aí eu vou ser sincero para vocês que não é a melhor fonte científica, tá? Por quê? Normalmente as revistas que são publicadas no PubMed são revistas que são indexadas, ou seja, que são mundialmente conhecidas, que têm muita relevância científica, tá? Então, o poder científico dessas revistas e desses artigos é um poder muito maior do que simplesmente a revista Cadernos de Saúde Pública. Não vou nem botar Caderno de Saúde Pública, que já é uma revista muito boa que a gente tem aqui no Brasil, mas Caderno de Saúde Pública da Conchinchina lá de não sei o que não tem nem indexação, tá? A gente tem que ter muito cuidado com essas revistas para vocês não estarem pegando informações que não são tão boas quanto outras informações que poderiam ser publicadas no PubMed, ok? Então, repetindo, pode utilizar essas bases científicas? Pode. A única coisa que vocês têm que ter ciência é que tem que ter cuidado com essas bases científicas que não são tão científicas para que vocês não fiquem tão perdidos assim. Entendidos? Todo mundo entendeu, gente? Ficou claro? Entendido, professor. Então, vou voltar para a apresentação aqui. E por fim, o Google Acadêmico, tá? Eu botei até o Google Acadêmico aqui como última das coisas, porque ele é bom, porque vocês vão encontrar muito artigo, tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado com o Google Acadêmico, porque a gente tem que aprender a filtrar, de fato, aquilo que é interessante daquilo que não tem nada a ver com o tema de vocês, tá? Tem que ser muito mais crítico com os artigos que estão no Google Acadêmico do que com os artigos que estão no PubMed da vida, ok? E aí vem a coisa. Se vocês fazem uma pesquisa científica legal, vocês acham aqueles 15, 30 artigos legais, tá? Que aí, a depender, eu estou colocando uma quantidade aceitável para vocês finalizarem o TCC 2 já, tá? 25 ou 30 artigos é uma quantidade que é muito boa, tá? Para um TCC de revisão de literatura. Posso ter mais artigo do que isso? Pode. Posso ter menos artigo do que 15 artigos? Aí eu já acho complicado, tá? Por quê? Se você, no seu tempo de TCC, de revisão de literatura, você não tem aqueles 15 artigos, no mínimo, tá? Eu estou colocando como mínimo, não estou nem colocando como ideal, tá? Se você tem menos de 15 artigos, significa que você leu muito pouca coisa. Se você leu pouca coisa, como é que você conseguiu adquirir conhecimento sobre aquele determinado conteúdo, tá?
E aí vem o ponto-chave das justificativas. Justificativa é para você vender o seu peixe. Voltou para a leishmaniose na Bahia. Vacina para leishmaniose na Bahia. Como é que eu vou saber que é um assunto importante? Leishmaniose na Bahia, tem Professor, muito lugar que tem? Oi, diga só. e, e tem quantos, tem que ser quantos artigos para estar lendo? 25, 30? Olha, O senhor falou, para o TCC2, eu sempre recomendo uma média de 25 artigos. Para o TCC1 de vocês, eu coloco como no mínimo, uns 10 artigos, tá? Por que 10 artigos? Eu tô sendo sincero, tá, gente? Professor, mas eu não encontrei 15 ou 10 artigos sobre o meu tema. Aí eu vou ser sincero, tá? Eu acho melhor você trocar de tema. Ou buscar numa base de dados diferenciada, tá? professor, PubMed, diga. mas além dos artigos, eu também posso ler, tipo assim, eu fui muito para o Ministério da Saúde, aí eu abri a parte da Pode saúde. sim. Ó, só deixando claro, quando eu falo artigo, vamos botar do jeito mais simples, mais fácil de você entender, tá? Eu sempre foco no artigo, porque, opinião minha, tá? São sempre, em casos científicos, são as melhores referências que a gente busca, tá? Mas eu posso pegar um caderno de saúde pública, uma lei da Organização Mundial de Saúde, ou uma lei do Ministério, um caderno do Ministério de Saúde? Pode sim, tá? Tem, por exemplo, leishmaniose, já que a gente começou a falar bastante de leishmaniose, eu posso pegar o caderno de leishmaniose para utilizar como uma referência minha? Pode sim, sem problema, tá? A única coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é que vocês comecem a fazer o filtro, tá? Vocês não vão ficar pegando aquele site Saúde e Cultura ou Saúde Mais Brasil, tá? Saúde, aquele site que não tem absolutamente nada a ver na história, aquele site que você não tem uma confiabilidade, tá? Para colocar como uma referência científica sua, tá? Professor, Reportagem, entenda, rapidinho, Fernando. Reportagem não é científico, tá? Se uma coisa científica é uma coisa que foi publicada, no mínimo, em uma revista uma revista institucional, vamos colocar assim, tá? Então, uma reportagem não é um artigo científico, tá? Se eu quiser pegar, aí eu quero fazer uma reportagem que eu acho que leishmaniose em Salvador é desse jeito, tá? Como é que eu sei que leishmaniose é desse jeito em Salvador? Tá? Eu não tenho como afirmar. Eu tenho que fazer toda uma pesquisa científica para poder fazer um artigo, certo? Então a gente tem que aprender a filtrar tudo aquilo que eu acho que vai ser importante ou não, tá? Diga, Fernando, fala aí. quando eu estava fazendo a minha introdução do TCC, eu achei muita coisa do que eu procurava na Fiocruz. O senhor acha válido? Como assim da Fiocruz que você está falando? Tem vários cadernos que você pode estar utilizando, não tem problema, tá? Da Fiocruz. Por exemplo, eu achei no site da Fiocruz alguns artigos até bacanas sobre o assunto que eu estava pesquisando. Agora, ó, você pode até utilizar isso, tá? Só que se você entrar no próprio site da Fiocruz, lá embaixo, tá? Você vai ver que o próprio site da Fiocruz utilizou referências, tá? Eu olhei isso É também. isso. Aí vem a pergunta: eu posso estar utilizando o site da Fiocruz ou as referências que o site da Fiocruz utilizaram? Não custa nada você pegar aquela referência e dar uma lidazinha para ver se foi uma opinião do autor que pode ter distorcido a coisa, entendeu? Então, é uma dica que eu sempre dou. Tenta partir para aquela referência inicial, tá? Hoje a gente tem várias metodologias que a gente utiliza aí para estar utilizando buscar essas referências iniciais, tá? Vou dar um exemplo. Professor, eu posso estar utilizando um livro, por exemplo, tá? Vou pegar aqui um livro para vocês terem mais ou menos noção da coisa, tá? Deixa eu abrir aqui. Biologia molecular, tá?
Livro que vocês adoram, para não dizer os contrários. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Biologia molecular e celular. Cadê o nosso velho conhecido Albert? Vê se esse daqui serve. Vou pegar outro aqui. Vou pegar qualquer livro aqui de biologia. Pronto. Já abri o Albert sem querer. Deixa eu pegar o Albert bonitinho. O mais novo. Alberts. Pronto. Vou espelhar aqui para vocês visualizarem. Ó. Se eu, por exemplo, pegar o Albert, tá? O Albert que vocês encontram lá na própria biblioteca, tá? Independente da edição. Então, você pegar, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pega o Albert. Voltar aqui para ficar mais fácil. Ah, meu filho. Aí. Deixa assim. Pronto. Vou pegar um capítulo qualquer aqui. DNA, blá, 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 blá. Tá? Vou aumentar agora para vocês visualizarem. Estou pegando um livro, tá, gente? O Albert que vocês já conhecem, tá? Se vocês forem descendo, todo o assunto que vai estar lá escrito, papapá. Vamos descer. Quero ir lá pro final do capítulo do Albert. Capítulo, fui pegar um dos maiores capítulos que tem no Albert, meu Deus do céu. Meu filho. Pronto, aqui. Se você, por exemplo, eu estou no capítulo do livro, do Albert, por exemplo, tá? Se eu for no finalzinho lá do Albert, cada subcapítulo ele vai estar mostrando as referências, por exemplo, dos artigos que eles pesquisaram. Ah, professor, eu preciso estar pegando esses artigos todos? Não, você pode estar citando o próprio livro, tá? Mas aí eu vou chamar a atenção que não é todo tutor que gosta que você fique colocando livro, tá? A gente teve um tutor no semestre retrasado que ele não gostava de livros como referências, tá? Então, Nome, professor. É o quê? Não entendi. Qual o nome do tutor, pelo amor de Deus? Não, deixa pra lá. Não, o senhor tem que falar logo para me preparar. Vamos citar nomes, não. Deixa quieto. Então, ó. O que vocês têm que fazer é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Deem preferência sempre a pegar os artigos. Mas, professor, eu posso estar pegando site, posso estar pegando livro, posso estar pegando caderno, posso estar pegando lei. Pode sim. Você só tem que prestar atenção em como vocês vão padronizar essas leis, esses cadernos, tá? Porque cada um desse tipo de referência tem uma ABNT específica. Você, na referência, você coloca livro de um jeito, artigo de outro jeito, caderno de outro jeito, lei de outro jeito, tá? E aí eu vou chamar a atenção do modelo que vocês têm. O modelo que vocês têm, se vocês leram todo bonitinho, tem dizendo exatamente como você faz todos os tipos de referência. Tem referência para site, tem referência para livro, tudo lá direitinho. Tá? Então, a dica que eu dou para vocês é exatamente essa. Tentem sempre buscar os artigos. Tá? Ah, professor, mas não consegui buscar o artigo. Aí não tem jeito. Aí você vai partir para um livro ou vai partir para uma lei, assim que seja. Tá? O que eu sempre chamo a atenção é para esse primeiro ponto que vocês vão estar fazendo, TCC 1, tentem pegar mais ou menos entre 10 a 15 artigos para estar fazendo esse primeiro bloco de vocês, tá? Para o TCC 2 a gente fala depois. Entendidos? Todo mundo entendeu direitinho, gente? Ok, professor. Então, a dica que eu dou para vocês é sempre deem preferência a buscar um artigo, tá? Ah, professor, mas o artigo que eu peguei não tem português. Então, aí eu vou ser sincero. Ou vocês, por exemplo,
Começa a procurar em outras línguas, tô sendo sincero, tá? Ou vocês mudam de tema. Mais sinceridade do que isso, não tem como, tá? A minha opinião é, usem... mas não encontrei artigo em português. Use o Google Tradutor, gente. Porque por pior que seja a tradução do Google Tradutor, tá? Vocês vão ter mais ou menos noção do que é que o artigo vai estar falando, tá? Vai estar do melhor jeito possível? Claro que não, tá? Mas vocês vão ter o conhecimento suficiente para dizer se é um bom artigo ou se é um mau artigo. E eu deixo só chamar a atenção de uma coisa que eu estou falando aqui em números, tá? 10, 15 artigos para esse primeiro ponto, para o TCC1. Só que eu estou falando 10, 15 artigos que vocês vão colocar na referência, tá? São 10, 15 artigos que vocês vão estar colocando no trabalho de vocês. Ah, professor, eu vou ter que ler quantos artigos? Indefinidos, tá? Vocês vão ler a quantidade de artigos que vocês conseguirem até vocês acharem que vocês já têm conhecimento sobre o tema de vocês. Então, vocês não vão ficar restritos aos 10, 15 artigos. Vocês vão ter que ler muito mais do que 10, 15 artigos. Vocês vão ter que ler, para esse primeiro bloco, 30, 40, 50 artigos sobre um determinado tema. Infelizmente, é realidade, tá, gente? Então, aqueles 10, 15 artigos vão ser os artigos totais que vocês acharam que vocês já começaram a selecionar. Aqueles artigos que interessavam o assunto de vocês, vocês ainda vão ter outros vários artigos que vocês vão eliminar porque também não tinham nada a ver com o assunto de vocês, tá? Então, independente disso, vocês vão ter que ler muito mais artigos do que vocês estão acostumados a ler, tá? A dica que eu dou para vocês é: não deixe para fazer de última hora, tá? Porque pega uma noitezinha, lê um artigo, vai lendo um artigo por noite, tá? Ah, professor, mas é difícil. Vai lendo, por exemplo, um artigo a cada 2, 3 dias. Não é possível que em 3 dias você não consiga ler um artigo, tá? Um artigo em português, tá? Pega um artigo, tenta desenvolver esse artigo em 3 dias. Depois dos 3 dias, pega um outro artigo, tenta desenvolver mais em 2 dias. E cada vez você tenta resumir os artigos, tá? Que vocês vão ver que, por exemplo, em 30, 40, 50 minutos, vocês conseguem ler um artigo todo e desenvolver tudo aquilo que o artigo está falando, tá? E aí vocês vão poder mais para frente, quando vocês já estiverem acostumados a isso, a ler 5, 6 artigos em 2 horas, 3 horas, 4, 5 horas. Leu esses artigos, aí vocês vão sentar para escrever tudo bonitinho o que é que vocês precisam, tá? A dica que eu dou é: se informem, gente. Não tem como vocês desenvolverem o tema de vocês sem vocês lerem, estudarem o que vocês estão pesquisando, tá? O trabalho de vocês é um trabalho de revisão de literatura. Se vocês não têm conhecimento para desenvolver uma revisão de literatura, esquece o TCC, tá? Abandona a disciplina e deixa para fazer outro semestre, porque para TCC vocês vão precisar ler e ler muito, tá? Isso porque eu estou falando só do TCC 1. Se eu falar do TCC 2, que aí deixa o sofrimento para o próximo semestre, vocês vão ter que ler. Se vocês vão ter que ter mais ou menos 25 artigos, botem 3 vezes mais de artigo que vocês vão precisar ler, tá? Então, a dica que eu dou é: peguem esse tempo que vocês têm ou não têm, tá? E otimizem esse tempo para todo o tempo que vocês têm disponível para estar lendo um artigo, tá? Lendo o artigo, desenvolvendo o tema, desenvolvendo seu raciocínio em cima daquele tema que vocês escolheram, ok? Professor, então eu sugiro que ninguém faça xixi, ninguém coma, ninguém faça nada, né? Porque a gente já está cheio de atividade. Se você vai fazer xixi, se você vai pro banheiro, leva o artigo junto, leva o computador junto, leva o celular junto. Hoje em dia, gente, a gente tanta... eu tô sendo sincero, tá? Gente, Professor? Sincero, olha, são 3, 4 anos que vocês vão estar extremamente focados, que vocês vão conseguir fazer
um trabalho de excelência, tá? Depois, quando vocês estiverem formados, aí vocês sabem o que vocês vão fazer da vida, tá? Mas dá um gás, principalmente nesse momento de finalização do curso de vocês, que vocês precisam, gente. Precisa mesmo, tá? Diga, Ludmila. Professor, Ludmila, em uma dúvida, referente ao meu tema que eu tinha comentado com o senhor, sobre a pesquisa, eu não encontrei muitos artigos. Não encontrou? Onde? Depois, olha, vou lhe dar uma dica. Depois que eu falei dessa coisa das bases de dados, tá? Dá uma pesquisada no Cielo, se você já pesquisou, ótimo. Já pesquisou? É porque assim, professor, eu encontrei artigos. Agora, levado à biomedicina, tipo assim, sobre diagnóstico clínico, laboratorial, tudo mais, tá difícil. Como assim? Sério? Como tá assim? Difícil demais. Tá difícil. Diagnóstico clínico laboratorial de quê? De xerodermia. Vamos ver, ó. Vou botar no Google Acadêmico, tá? Só para você ter mais ou menos ideia. Eu não sei, eu nunca pesquisei sobre esse tema. Como é que É mais isso? levado pra, tipo assim... É assim pra que escreve? dermatologia. Hã? Tá, mas aí se você tá pesquisando um tema associado mais à dermatologia, você vai ter que procurar artigo de dermatologia. Não tem jeito, não. E aí? Mas eu acho que não precisa ter foco na nossa área, não. Precisa, professor? Não precisa. Não. Tá? Ó, por exemplo, vou botar aqui. Cheryl. É isso aqui? Não sei. É. É isso aqui. É. Se tá aqui, ó. Só aqui não tem mais de 10 páginas só para artigo da sua característica, tá? Se você quiser, eu posso pesquisar só páginas em português. Aqui, ó. Português. Aqui. Nem muita coisa, tá? Não sei, vou botar isso daqui no Cielo, por exemplo. Tá conseguindo ver aí o que eu tô escrevendo? Tô. Vou colocar no Cielo para ver se a gente acha alguma coisa. Vou botar em português também. Vou nem botar genético. Toda vez é costume. Aqui, ó. No próprio Cielo tem artigo. Tem 5 artigos no Cielo. Tá vendo? 5? O professor precisa no mínimo de 40. É o quê? 5 artigos, professor. Aí eu coloquei no PubMed. Sim. É pouco. Aí eu coloquei no PubMed. Achei um bocado mesmo, um monte. Ó. Só que tá em inglês, né? Tá em inglês, né? Então, aí sendo sincero com você, ó, vou botar aqui. Tem mais de 10.000 artigos aqui, ó, tá vendo? É em inglês. Em inglês. Aí eu te dou 2 opções. Ou você veste seu pijaminha de sapo e dá seus pulos, ou muda de tema. Eu mudei, professor. Então, eu mudei, eu não vou mentir, achei muito difícil mesmo desenvolver isso aí. Então, mas eu fiquei, tipo, muito triste, porque o senhor me falou que o tema é realmente muito bom e tudo mais, e que é uma coisa nova, né? Então. Aí fica uma decisão sua, não sou eu. Não, professor, pelo amor de Deus, eu preciso de opinião do senhor. Mas Eu gente, como é que eu que vou dar opinião, menina? Gente, entendeu? Como eu dar opinião da coisa? Eu também. Professor, pelo amor de Deus. Olha, se você quiser opinião, eu quero que o professor faça logo a minha primeira parte. Gente, eu já fiz muito TCC na minha vida, não quero mais fazer TCC não, cada um faz a sua e a amizade continua. Tô brincando, gente. Não faça nada pra mim não, só quero que o senhor me dê uma opinião. Então, a minha opinião é... O senhor acha o tema bom? A minha opinião é você que tem que tomar sua decisão. Mas o senhor achou um tema assim favorável para a pesquisa? Mas não sou eu que tenho que entender, não sou eu que tenho que decidir isso. Eu já te mostrei. Como é que é o nome dela, professor? Como é seu nome? Ludmila. Ludmila, você está apaixonada pelo seu tema? Você está sonhando com o seu tema? Olha, não,
Ó, eu vou ser bem sincero com você. Tem artigo para desenvolver o tema? Tem. Tá? Tem muito artigo para você desenvolver o tema. Vai ser fácil você desenvolver o tema? Pode ser que sim, pode ser que não. Pela quantidade de artigo que eu vi ali, não tem pouco artigo em português também não. Tá? Tem muito artigo em português. Tá? Pode ser que seja uma coisa que para a biomedicina seja difícil. Acho que pode ser difícil porque aí você tem que ler o assunto e como o assunto se integra na biomedicina. Eu não faço a mínima ideia sobre o assunto, tá? Isso daí foge completamente a minha expertise. Eu não sei nada. É porque, assim, a quantidade de artigos que eu encontrei levado, assim, a codificação genética, DNA, nanana, é muito pouco, professor, é muito pouco. Então, eu gostei do tema, mas eu preciso entender mais para me poder desenvolver, não é isso? É. Então, não tem lógica de eu pesquisar uma coisa que eu não estou entendendo, que não vai me levar ao sentido da biomedicina, se não é isso o sentido da minha cabeça, é esse. Eu tô certa? Mas, então, é porque você está pensando no lado a biomedicina, diagnóstico. Você mesmo acabou de falar. E naquele próprio PubMed que eu te botei, tinha, tá? Por exemplo, se você acabou de falar, eu queria pesquisar sobre xeroderma, mas tudo está focado mais para o lado genético da coisa. Biomedicina e genético tem tudo a ver na história. Tem. Entendeu? Tem. Pode ser que provavelmente não seja o tema que você queira desenvolver, o lado genético, não sei. Tá? Mas aí o que é que você tem que fazer? Você tem que sentar, ver se a quantidade de artigo vai ser suficiente para você desenvolver o seu raciocínio, tá? Você vai ter que ler bastante sobre o tema. Pode ser que depois que você leia bastante, você veja, olha, não dá para desenvolver. Então eu vou ter que mudar de tema. Então, eu fiz isso. Então, Eu fiz isso. Quem tem que decidir isso? Eu tive que mudar. Ler. Só foi uma dúvida mesmo. Professor, tô na mesma situação. Só que eu gostei tanto do tema, não quero largar ele, não. Então, Me lê, né? Eu não achei nada no PubMed nesse selo aí. Sobre o quê? Sobre o meu tema. Qual foi o seu tema? Mas você continua com o mesmo tema, amigo, porque o seu tema tá maravilhoso e você desenvolveu. Sim. Mas ele falou de citações aí, os artigos que eu achei, tem 2 citações, um é o nada. Me diga aí qual foi o seu tema, me lembrei. É o uso de células dendríticas na imunoterapia antitumoral. Células dendríticas e imunoterapia antitumoral. Só achei então, eu nem lembro como é que escreve isso. Dendrítica. Olha, eu vou te ser bem sincero. Eu acho que tem muito artigo falando sobre isso, mas eu acho que você vai encontrar muito mais no PubMed. Tá? Eu não encontrei nada lá. Encontra. Eu tô te falando isso porque... Sabe por que eu tô te falando? Tem pesquisadores na própria Fiocruz que trabalham com imunoterapia com célula dendrítica. Na Fiocruz daqui, inclusive. Aqui, ó. Aí tem que dar uma passadinha lá, Só coloquei isso daqui, ó. Dendritic Cells Immunotherapy. Tá vendo? Olha o tanto de artigo que vem. Acho que eu coloquei em português, que eu não achei nada. Em português, no PubMed você não vai achar, não. Pode ser que você ache no Cielo. Tá? Acha sim, eu joguei. Lá encontrei um só. Cielo.br. Deixa eu ver. Células dendríticas imunoterapia. Ó, tem um artigo. Tem um artigo no Cielo. Vamos ver, por exemplo, do Google Acadêmico.
Pode A ser. Google acadêmico tem, mas tem 2 citações, uma citação ou nada. Eu não acho que vai ter só isso não, tá? Eu acho que vai ter mais coisa. Deixa eu pegar aqui, copiar e colar. Vai ficar mais fácil. Imunoterapia. Ó, vou botar em português. Tá? Imunoterapia antitumoral, imunoterapia câncer pancreático. Isso daí vai depender do que você quer, tá? Eu quero levar para o câncer, para o câncer. Aí, tem meio monte de artigo aqui. Falando de É isso, imunoterapia. mas Opa, assim, opa, opa. Minha amiga do câncer, eu também vou falar do câncer. lá Ó, ele. ó, opinião minha, eu acho que imunoterapia com célula dendrítica tem muito artigo, tá? Porque meio monte de gente está querendo fazer terapia com esse diabo desse negócio agora. Tá? Fiocruz daqui mesmo tem meio mundo de artigo publicado, mas normalmente são artigos publicados em inglês. Tá? Grande maior parte dos artigos que você vai achar, você tem Isso é em uma inglês. coisa ruim ou boa? É o quê? Isso é uma coisa ruim ou boa? Olha, depende do ponto de vista. Você vai ter mais trabalho para entender os artigos porque vai estar em uma língua diferente. Mas eu acho que é uma coisa boa porque se você colocar no PubMed imunoterapia de célula dendrítica, você vai ter revistas com a qualidade 100 vezes melhor do que as revistas nacionais, por exemplo. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Para todo tema que eu vi até agora, tá? Todo mundo que mandou atividade um ou que me mandou as atividades, eu não vi nenhum tema que não seja fácil de encontrar em uma das bases de dados. Pelo menos uma das. Tá? Professor, calma, professor. Ainda vai ter o desenvolvimento do tema. Na hora que desenvolver, o senhor vai ver o que tem que ver. Eu sei, eu tô vendo todo mundo. Vocês estão pensando que eu tô quieto? Eu tô vendo todo mundo aqui, o que todo mundo tá fazendo. Tá aqui Como? fora. Todas Eu as digo a mensagens segunda chegando. parte. Não, eu digo a Todas as segunda parte do mensagens. TCC. Ah, vai ter a segunda parte. Também tem. Então, porque assim, eu sei que o tema, por exemplo, o meu, eu tô falando de neoplasia, tudo bem. Eu sei que meu tema, todo mundo fala, sim, mas eu tô bulindo em uma coisa dentro da neoplasia que ninguém tinha bulido antes, ou se buliu, porque é uma revisão, se buliu, eu tô botando uma outra coisinha, a cereja do bolo, para ver o que é que vai Mas dar. é isso que eu quero que vocês entendam. O TCC de vocês, ele tem que ter esse equilíbrio, essa balança, tá? Ele não pode ser tão generalista que você encontre meio milhão de artigos, tá? Mas ele também tem que ser inovador, que você gere um artigo que tenha uma representatividade, tá? Que seja legal para ser publicado, que seja importante cientificamente, para que você não pegue esse TCC seu e simplesmente engavete. Eu quero que vocês saiam, para que todos daqui saiam, pelo menos tentando publicar esses artigos em alguma revista, tá? O que seja a menor revista do mundo, mas que todo mundo saia pelo menos com a publicação, tá? É por isso que eu estou falando toda hora nessa coisa da inovação, para que vocês saiam dessa coisa de 1 milhão de artigos. Vou fazer mais um TCC para vocês buscarem uma coisa nova, tá? Entendidos? Sim. Deixa eu só passar um último recadozinho aqui, tá? Deixa eu entrar aqui, deixa eu colocar de novo aqui a exibição. Deixa eu só entrar aqui no aba de vocês. Tem alguém com o microfone ligado. Oi? Oi? Tem alguém com o microfone ligado aí, gritando que o outro é barril. Espera aí. Pronto. Pronto. Agora reativem se quiser. Depois eu recoloco. Deixa eu entrar aqui, rapidinho. TCC. Cadê TCC? TCC. Ver todas as disciplinas.
Deixa eu só mostrar dois dados que são extremamente importantes para vocês. Ó, se vocês pararem e entrarem no TCC de vocês, eu tenho a visibilidade aqui de todo mundo que está fazendo, está acessando, quem já mandou, quem não mandou, tá? Primeira coisa que vocês têm que entender, tudo que vocês fazem, eu como professor de TCC estou vendo tudo, tá? Tem gente que até hoje, ó, não acessou o manual do TCC, não acessou o manual antiplágio, não acessou nem o plano de ensino do TCC e muito menos Misericórdia! mandou atividade, tá? Tem algumas pessoas O que senhor já fica enviaram. vigiando a gente, meu professor. Vocês estão no Big Brother, meu irmão. Vocês que não entenderam ainda. Então, ó, deixa eu mostrar. Que história! Vocês estão por fora. Deixa eu mostrar para vocês o que é que vocês têm que fazer para que vocês se livrem logo disso, tá? O que são esses 3 pontos iniciais aqui? Manual, manual antiplágio, plano de ensino. Gente, são esses pontos que tem aqui, ó. Manual, manual antiplágio e plano de Isso ensino. vai para abrir logo, aqui em cima. Isso daqui já era para vocês terem aberto já na primeira semana de aula. Professor, cadê meu nome aí? Tá todo mundo aqui, ó. Eu tô bem de olho o que é que vocês estão fazendo e o que vocês não estão fazendo, tá? Outra coisa. 20 pessoas enviado 2. É isso que tem aí? Tem 2 Meu nome não enviadas só. Disposição. 3 enviados, tá? 3. Gente, tem Meu nome 3. não é nessa lista, não. Lá na frente tinha 2. Olha o meu aí, professor, para ver se foi. Tá todo mundo aqui, não. Aqui é da turma da manhã. Depois eu abro da turma do Que nosso. susto. Mas você também tá até no bolo, viu? Tá no bolo também. É porque eu estava em farmácia. Aqui. Não tá. Quem tá aqui. Ó. Tem Algumas nada a ver, pessoas- Milena. Aqui é do noturno, ó. Aqui é do noturno. Por exemplo, Ludmilla. Cadê Ludmilla? Tá Ali, aqui, ó. amei. Virou. Vendo aqui? Tá tudo Tô certinho. Ah, Então, glória a Deus. calma, glória a Deus. Então, ó, o que é que eu quero que vocês já estão na pendência comigo há algum tempo, tá? Acessem esses 3 pontinhos aqui inicialmente, tá? Agora deixa eu chamar a atenção de uma coisa. Professor, se eu enviar para o tutor reabrir o portal, tá? Que tem a possibilidade, tá? Se vocês, por exemplo, enviaram a atividade 1, que eu vou até mostrar aqui para vocês, por isso que eu abri aqui, vocês têm até dia 4 de maio de 2020, só que, chamando a atenção, que isso daqui é 4 de maio, mas vocês vão ter muito menos prazo para enviar, tá? Porque vocês precisam fazer com que os tutores recebam isso e eles deem um feedback para você com antecedência, tá? Então, quanto antes vocês enviarem isso daqui, melhor, tá? Porque se vocês enviarem, por exemplo, se o negócio é até dia 4 de maio, todo mundo está vendo o calendário aqui que eu estou abrindo? Estão vendo o calendário que eu abri aqui? Dá para ver. Tá ver? Então, ó, dia 4 de maio é esse dia aqui. Se vocês enviarem, por exemplo, no dia 6, na próxima semana, na segunda-feira da próxima semana, tá? Vocês vão precisar pelo menos de 8 dias para que ele dê um feedback, tá? Para que eles deem uma resposta para vocês. Então, vocês têm, se vocês enviarem no dia 6, 8 dias, no dia 13 vocês podem reenviar para o tutor, caso vocês não cheguem à pontuação máxima. Vocês vão ter um segundo feedback, se vocês enviarem no dia 13 de novo, ou enviarem no dia 20, tem um segundo feedback. Terceiro feedback no dia 27, até dia 4 vocês têm 4 feedbacks. Ou seja, quanto antes vocês enviarem isso daqui, mais feedbacks vocês têm e mais possibilidade de vocês atingirem a nota máxima vocês têm, tá? Tem gente que já enviou
já teve o feedback e já ganhou a nota máxima. Ou seja, só tem que esperar agora a próxima atividade, para abrir a próxima atividade, que é só depois do dia 4 de maio, só depois disso para enviar a atividade 2. Tá? Isso que eu estou falando só da atividade 1 ainda. Então, gente, pelo amor de Jesus Cristo, pega esse final de semana, dá uma caprichada nesse TCC, para vocês já tentarem enviar essas atividades 1. Por quê? Quanto antes vocês enviam, melhor. Vocês têm probabilidade de tirar a maior nota possível. Por quê? Digamos que vocês enviaram a atividade 1 e tiraram, se eu não me engano, são 2.000 pontos. Tiraram 1.200 pontos na atividade 1, tá? O tutor ele vai dar um feedback para vocês, tá? Depois que ele dá um feedback para você, ele vai mandar corrigir, olha, corrija isso, isso e isso, e ele reabre o portal para você reenviar essa atividade 1. Você vai corrigir a atividade, reenviar. Vocês podem passar a pontuação de 1.200 para, por exemplo, 1.500, tá? Ah, mas ainda tem coisa para reenviar. O tutor vai mandar de novo as considerações, vocês corrigem as considerações e reenviam. Nessa terceira vez, vocês podem chegar à pontuação máxima. Terceira, quarta, quinta vez, se for preciso. Então, se vocês enviarem com antecedência, a probabilidade que vocês têm de atingir a pontuação de 2 pontos, a pontuação máxima, é muito maior. Tá? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Se vocês fizerem isso com antecedência, eu sempre falo com antecedência, mas vocês ficam achando que é resenha minha ou chateação minha, para ficar pegando para aí você. Mas não é. TCC, quanto mais antes vocês enviam, maior nota vocês têm possibilidade de tirar. Porque é só vocês corrigirem e reenviarem. Tá? Ficou claro isso, gente? Ficou. Ficou. Professor, e se o orientador sugerir a mudança de tema, ou falar que o tema não tá bom, aí você tem que recomeçar o TCC todo, né? Pode acontecer? Ele pode fazer isso? Pode acontecer, pode. Mas eu acho difícil, tá? Porque o tutor ele tende a não opinar muito sobre o tema de vocês. Ele vai opinar se está certo, se está errado, tá? Ele vai dar um direcionamento para vocês. Mas ele não vai falar no que é que vocês gostam ou que vocês não gostam, tá? Isso daí é muito pessoal, tá? Pode ser que ele veja, ele fale assim, olha, você tem que deixar o tema um pouco mais generalista, você tem que abrir um pouco mais o leque, porque está muito específico. Ou pode ser o inverso. Olha, você tem que deixar o tema um pouco mais específico, porque o tema está muito abrangente, tá? Mas ele não vai abrir a boca para vocês e falar, olha, você tem que mudar tudo do tema de vocês. Tá? Ele não vai abrir a boca para falar isso. Entendidos? Entendi. Beleza. Mas, tipo assim, da pontuação que ele der, tipo assim, eu não sei, tipo assim, se ele der uma pontuação muito baixa, alguma coisa, ou então o feedback que ele der a procurar entender, a especificar, tipo assim, como tá perto de você. Não, tá perto, a data ainda dá tempo de você ainda fazer um novo TCC, né? Tem tempo. Desenvolver um novo tema. Dá tempo. Tá? É isso, dá tempo. A única questão que eu falo é, professor, eu desenvolvi em cima daquilo que está no portal, em cima aquelas configurações que estão lá. O tutor gostou. É só dar continuidade. Tá? É só dar continuidade. O tutor não gostou. Ele vai dizer o porquê que ele não gostou. Tá? O que é que ele vai dizer com que ele não gostou? Ele vai falar, olha, faça assim, 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 assado, ou não faça assim, 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 assado. Tá? Ele vai lhe dar um direcionamento. O tutor é exatamente para isso, para fazer com que vocês tenham um caminho, tá? Dar um caminho para vocês. Mas sendo que esse caminho, vocês vão decidir se vocês querem ou não seguir. Tá? A dica que eu dou é, sempre sigam o que o tutor está falando, porque no final das contas é ele que vai dar a nota. Tá? Ok, gente? Ok.
Ok. Ficou claro? Gente, Professor, o que tem dentro dessa caneca? é o quê? O que é que tem dentro dessa caneca? Fiz agora que nem o homem da propaganda ali É água. do repórter. Do repórter. É Não água. tem Zé Eduardo, sei lá como é o nome do homem lá, que fica bebendo na caneca e todo mundo quer saber o que tem dentro da caneca. Ó, tem dentro da caneca, tem isso daqui, ó. Ó. É isso daqui que tem na caneca, ó. Não dá pra ler, não. Se for das Lágrimas minhas, dos meus tá alunos. lotado. Lágrimas. Ridículo isso, viu? Meus alunos. Ridículo isso. Em plena quarentena, falar um negócio desse. O que é que tem escrito, gente? Diga aí. Lágrimas dos meus alunos. Quem aguenta misericórdia? Ok, gente. Ficou claro? Último aviso, só para quem não estava ainda desde o início da aula, eu vou estar colocando a videoaula também no YouTube, tá? Mesmo canal lá, só que eu vou estar colocando em outra playlist, tá? Mas eu vou colocar também lá no canal para depois vocês pegarem. Não deixem de fazer isso, pelo amor de Deus, gente. Façam isso logo o mais rápido possível, porque vai facilitar a vida de vocês mesmos, tá? Vocês vão ver que se vocês se livrarem logo disso, fizer logo isso, o TCC já vai estar todo morto, todo matado já. É que existe isso. Ok? Professor, Diga. o tutor pode falar para você mudar o seu tema, se já tiver outra pessoa com tema parecido, alguma coisa assim, já que a gente acaba não tendo acesso ao tema de ninguém, pode coincidir disso? Olha, eu acho difícil, tá? Até porque eu acho que os tutores, eles normalmente não são os mesmos tutores para vocês, tá? Pode ser que seja, pode ser que não seja, não sei te dizer, tá? Pelo que eu vi, vocês, tanto noturno quanto matutino, tem 5 tutores revezando entre vocês, tá? Se for o mesmo tutor, pode ser que ele abra a boca para falar, olha, siga mais ou menos por esse caminho, mas ele não vai abrir a boca para falar, mude o tema, tá? Ele vai dar um dia. A minha é Luana Reis, é uma bênção. É só se Meu comunicar Henrique, A minha também, essa mulher aí. meu Henrique, viu? Tem uns tutores diferentes, o noturno e o matutino são tutores diferentes, tá? Tem Henrique, tem Luana, tem Lucas, tem Sandy Mari, não lembro mais quem. Enfim. Ok, meu povo? Ficou entendido? Ok, então. Beleza, professor. Então, Ok, professor. Sua barba continua a mesma. continua. Professor, tirar a barba aqui na Uma quarentena. bagaceira. É ruim. Tem que tirar a barba, é sério, coronavírus. Não pode não, professor. Logo o senhor, tá. que exemplo. Tá. Coronavírus, a barba me protege, rapaz, do coronavírus. Sim, pode sair para fazer essas bagaceiras desses casos clínicos. Se joga. Professor botou para dia 10, por que isso? Então, Também queria saber. gente, desculpa, mas infelizmente ordens da coordenação, tá? Pode ser. Só podia ser a ordem dela, só podia ser dessa maravilhosa. Enfim, isso é antiético, ó, meu povo. Beijos, tá? Deus abençoe, professor. Joguem. Tchau, professor. Tchau. Boa Mata logo quarentena. esse TCC, pelo amor de Deus, tá? 2 horas de aula, misericórdia. Tchau, viu, professor? Tchau. Tchau. Gente, antes de sair, dê um feedback aí a esse programa da Microsoft, viu? Eles estão pedindo para dar um... Aí vocês saem sem... Vocês vão saindo, mas antes dá um feedback. Gostou? O que foi que ficou ruim? O som? O que foi? Entendeu? Onde tem aqui no vermelho desligar, clica no vermelho desligar. Pronto. Amém. É porque eles ficam me pedindo lá eles ficam me pedindo para fazer isso com vocês. Não sei porque eu fui dar meu nome de líder. Misericórdia.